pode ser usada da seguinte forma: é com, em, por meio, dentro de, junto, ou entre, né? Ou no meio. Esta a expressão usada no grego, é nessa expressão en pneumate. Em pneumate hagio, quer dizer, por meio do Espírito Santo. E ele vos batizará por meio do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, em Espírito Santo. Aí agora vem uma conjunção no finalzinho da frase, que é o kai. O que seria esse kai? Kai é uma conjunção também coordenativa, uma conjunção aditiva. Essa conjunção aditiva, ela liga o final da frase à primeira instância da frase. Quer dizer que a expressão correta no grego seria: e ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E fogo. Né? E fogo. Porque seria duas coisas desligadas se tivesse o com no início da frase e o com no meio, para dizer: ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Quer dizer, dando a ideia de dois substantivos. Dois substantivos que seria dois batismos. Então assim, com e com, né? Ou então, com ou. Ou. Né? Com ou. Mas o i ali é uma conjunção aditiva. Aditiva, certo. Né? Que ela dá a ideia de ligar a um batismo só. O mesmo batismo pela qual será batizado com o Espírito Santo, né? Este fogo estará entrelaçado, né? Então não podemos dizer aqui que há dois batismos neste texto. Dois batismos da seguinte forma: o de João, que é para arrependimento, e o de Jesus, que ele viria, que é mais poderoso. Agora, olha a expressão que ele diz aqui. Ele diz: eu vos batizo. Na medida que ele está falando isso, ele está falando para alguém que está sendo imergido. Sendo imergido, sendo batizado, é verdade. Mas vem um que é mais poderoso do que eu, né? Cujo eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Ou seja, quando você vai ver dessa cultura da sandália desamarrada, você vai ter que ler o livro de Ruth. O que acontecia ali? Para o remidor tomar posse, ou tomar a posição daquele que morreu, ou aquele que seria o resgatador. Então João está dizendo que eu não sou nem digno de fazer o que ele faz, né? O que ele faz. Então você vai ver isso lá no livro de Ruth, quando Boaz desamarra a correia da sandália do remidor, pela qual tinha o direito de casar com Ruth, mas Ruth não, aí ele não quis, e Boaz foi lá, desamarrou a sandália dele e levou. E disse: agora eu estou com direito de se remir tudo que era de Malom, né? Que era praticamente Malom. Eu não sei se Malom era o marido de Ruth, né? Tinha um dos filhos de Noemi. Então ali é o seguinte: João está dizendo: não tenho nem direito, nem sou nem digno, né, de fazer o que ele faz. E o que eu digo, né, assim, de João, apenas ele batizava com água. Mas João, ele está dizendo: não sou digno de batizar vocês com o batismo que ele vai trazer, porque ele é mais poderoso do que eu. Qual era o batismo que Jesus ia trazer aí? Você pode me dizer, que batismo era esse? Relacionado ao versículo 11, né? O batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, pela qual alguns entendem que o batismo com o Espírito Santo seria apenas regeneração. De forma alguma. Né? De forma alguma. A regeneração, o batismo com o Espírito Santo é só regeneração? Não acredito nisso, não. Né? O que vamos entender acerca do batismo com o Espírito Santo? Aí a dificuldade é enorme, né? Aquele percentual de quantas pessoas acreditam que esse foi... Aproximadamente 70%. Dos teólogos. Dos teólogos acreditam que é batismo com fogo, é condenação eterna. É condenação eterna. Fica muito difícil, né, de relacionar isso. Não vejo, né, um relacionamento. E difícil também para muitos é entender o fogo no batismo, né, pastor? É muito difícil, né? Porque esse é o pivô da questão, né? Aí quando parte para falar que que ele batiza com água, mas vem o que é mais poderoso que ele batizaria com o Espírito Santo, como o pastor falou no original, e fogo. Esse e fogo é que é difícil, pastor, para as pessoas
entender esse fogo. Que há uma conjunção aditiva. É verdade, é difícil as pessoas, né, muitos entenderem, né, o senhor sabe, o senhor participou de um debate, né, a respeito disso, e para muitos é muito difícil entender esse fogo, né, é difícil, esse é o pivô da questão, né, porque as pessoas não aceitam, muitos não aceitam esse batismo com fogo. Em relação à condenação. Em relação ao batismo do Espírito Santo, não aceitam. Que a ideia do fogo aí está ligada àquele fogo do versículo 10, que diz que a árvore vai ser lançada no fogo. Então eles ligam a esta ideia do versículo 10 em dizer que este fogo que está relacionado ao versículo 10 é o mesmo fogo do versículo 11, que também é o mesmo versículo do versículo 12. Aí eu pergunto, sim, se João estava dizendo que ele estava batizando, né, e aquele que viria era mais poderoso do que ele e também batizaria, como dizer que Jesus simplesmente viria, né, para trazer ali, no mesmo contexto do batismo com o Espírito Santo, a condenação ligada a este batismo? Exatamente. Não é fácil entender isto, porque o texto em português apresenta duas circunstâncias. Quando você pega o texto em português, diz: ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está errado. Essa tradução está erradíssima. Para entender isso, você tem que pegar o original grego. O original grego não dá nenhuma condição de dizer que há duas preposições ali. Há uma preposição e uma conjunção. Nessa conjunção é que dá a ideia de que é um batismo ligado com duas substâncias, ou com dois elementos, né? Dois elementos, o Espírito Santo e com fogo. Fogo, exatamente. Né? Exatamente. Então, pastor, mas mesmo se tivesse essa mesma conjunção, com e com, né? Com fogo, mas era com o Espírito Santo e com fogo. Aí teríamos ideia de dois batismos, não é isso? Sim, justamente. Teríamos ideia. Mas mesmo com a ideia de dois batismos, poderíamos afirmar que o segundo batismo seria condenação? Seria condenação? Eu acho que não. Porque, primeiro, que o que João está afirmando é pelo que ele está fazendo a alguém. Ele está dizendo: eu vos batizo. Se ele está dizendo: eu vos batizo, alguém pode dizer: mas ele está direcionando essa palavra aí aos fariseus. Não, a palavra aqui é alguém que está dentro das águas. E o texto que ele se refere aos fariseus é o versículo 10. O versículo 10 e o versículo 8. Que ele fala da árvore que não der fruto, né, de arrependimento, será lançada no fogo. E ao mesmo tempo ele está dizendo que, chamando no versículo 7 e no versículo 9, esse povo de raça de víbora. E dizendo: se vocês, aí eles não presumam entre vós mesmo que são filhos de Abraão. Porque Deus pode levantar destas pedras aqui filhos de Abraão. Exatamente. Né? Filhos de Abraão. Olhando aqui a gramática, há uma outra expressão que podemos dizer em relação a isso, é aquilo que chamamos aqui uma figura de linguagem chamada rendíades. O que seria rendíades? Rendíades é onde dois substantivos ligados a uma conjunção. Isso é chamado de rendíades. Na gramática, que podemos extrair isso do grego. Dois substantivos ali ligados a uma conjunção. Qual era? Ligado a uma conjunção copulativa, quer dizer, e coordenativa. Quer dizer, a expressão ali era: ele vos batizará. Mas com que ele vai batizar? Se João, o elemento usado por João era água, né? Era o ato que ele fazia, era aquilo. Ele usou a mensagem daquilo que ele estava fazendo, né, para trazer a ideia do que Jesus vinha fazer. Vinha fazer. Então, a linguagem rendíades, ela liga dois substantivos a uma conjunção, né? A uma conjunção. Então, observamos aqui que, diante da gramática, não vemos dois batismos aqui de maneira nenhuma. Para dizer: se você não for batizado com o Espírito Santo para a regeneração, você será levado ao batismo da condenação, né? A condenação. Aí, como entender isso? Se realmente o contexto em geral não mostra totalmente que João estava falando de condenação. Ele pregava a mensagem de arrependimento e, em meio a este arrependimento, trazia o batismo, né? Isso trazia o batismo, né? Então, há uma complexidade das pessoas entenderem essa ideia
de que fogo não está relacionado à sua condenação. Há uma grande dificuldade nisso, né? Eu não sei porque a pessoa consegue enxergar nesse versículo 11 esse batismo de condenação. É bem aplausível, pastor, a gente frisar esse batismo de condenação. Como seria um batismo, pastor, de condenação? De condenação. Como seria um batismo de condenação, hein? Olha, você que está aí, como seria? Um batismo de condenação. Um batismo de condenação. Como seria esse batismo? Que muitos afirmam que o 3 e 11, né, de Mateus, né, tá falando ali com o Espírito Santo. Vamos ver na nossa tradução. Com o Espírito Santo e com fogo, não é isso? Justamente. Na nossa tradução fala isso. Agora, se olharmos a palavra batismo, no que condiz a ela tem a palavra batismo, que no grego, que é batismar, né? Batismar, que é o mesmo que batizo, né? Batizo. E no grego significa mesmo que mergulhar. Mas a ideia de mergulhar não é apenas o significado total de batismo. Porque batismo, uma pessoa não só é colocado lá e ficado dentro das águas. Não, de forma alguma. Ela é imersão e emersão. Emersão quer dizer tirar para fora, né? Emersão. E também tem a submissão, que é a ideia de você aceitar a doutrina daquilo que está sendo proposto por meio do batismo. Por meio do batismo, exatamente. Agora, como que alguém vai aceitar o que em relação ao batismo de condenação? Exatamente. Porque toda vez que alguém, João diz que arrependei-vos, para que seja arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino dos céus, logo o batismo estava proporcionado aí. A doutrina apresentada por meio de João era o arrependimento. Aceitação. Exatamente. Agora, quem vai ser condenado vai aceitar o quê? É verdade, não tem condição, né? Não tem condição, a pessoa não tem um ponto de decisão de querer ou não. Vai ser lançado. Vai ser lançado. Vai ser lançado. No caso aí, na condenação, ninguém vai querer proporcionar, dizer, eu aceito essa doutrina, né? Porque toda a ideia, se olharmos no contexto histórico, há quem diga que os antigos, como os fariseus, eles batizavam para atentar alguém a doutrina proposta a eles, né? A doutrina proposta. Então, quando eles chegaram ali, eles tinham a ideia do que era batismo. Eles tinham a ideia do que era batismo, que era tanto que ele perguntou, por que vocês batizarem? A João, né? Quando diz lá no capítulo do Evangelho de São João. Eles tinham a ideia do que era batismo, porque batismo, toda a ideia de submeter à doutrina daquele que está realmente se tornando, vamos dizer assim, até um mestre. É um mestre, é verdade. Mestre, verdade, né? Exatamente. Mestre, né? Agora, então, caracterizar a ideia do batismo com fogo, condenação, no que caracterizaria essas pessoas aceitarem ao quê? Que tipo de doutrina? É verdade. Aí há uma abertura, pastor Maviel, para uma outra coisa que eu peguei aqui. Eu vou falar. A doutrina do universalismo. Você sabe, já ouviu falar dessa doutrina? Então explica. A doutrina do universalismo ela é a seguinte, ela tem uma ideia de que muitos que foram lançados no lago de fogo e enxofre, no final de tudo, de todos os séculos, Deus chegará até a porta, vamos dizer, se tiver porta ou a beira do lago de fogo, e chamarão essas pessoas ao arrependimento, tirará para fora. E acredita a doutrina do universalismo que essas pessoas serão tiradas de lá de dentro. Até o próprio Satã. Então, quer dizer, para pessoas que pregam sem uma análise, né? E faz uma afirmação do versículo 11. Está abrindo o campo para o universalismo, dizer que eles estão certos. Né? Porque se eu digo que batismo e relacionado ao fogo aí condenação, perigo. Logo eu estou abrindo campo para dizer ao universalismo, vocês estão certos. Porque em breve, esses que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, passará um tempo lá e haverá um tempo que eles se arrependerão e será tirado. Que é imergido e emergido. Perigo. Tirar, né? É um perigo. Então abre um campo muito grande ao universalismo, né? Universalismo. A essa doutrina, né? É universalismo. Então o batismo com fogo, nessa questão de ser interpretado dessa forma, logo o universalismo estaria de mão dada com ele. Então por isso é bom analisar bem, né?
todo o texto, não pensar que contexto seja apenas um versículo anterior, 2 versículos dois anteriores, não. Pega toda a narrativa, toda a história, até mesmo depois do capítulo também, né? Que muitas vezes a história é contínua, né? Então vai até o próximo capítulo, né? Quando faz uma análise bíblica dessa forma, e tem muita cautela, né? E para muitos ensinadores que ensinam isso, tem a cautela a ensinar, analise, né, o texto realmente, porque é muito perigoso, né, pastor? Observe bem, justamente, observe bem, vamos abrir aí em Lucas 12, preste atenção, se este fogo aqui que Jesus fala do capítulo de Lucas, o fogo relacionado ao batismo aí, tá mais, eu proporciono a dizer que está mais para ser benéfico, né, neste versículo 11 do que maléfico, né? Não o versículo 10. O versículo 10 está bem claro em dizer que a ave que não produz bom fruto é lançada no fogo. Do fogo, exatamente. Lançar, irmãos, é jogar com desprezo, é ser lançado sem característica nenhuma de carinho, ou até mesmo ter condição nenhuma de cuidado, né? Porque o batismo existe o cuidado da imersão. Porque o batizador, quando ele vai imergir, ele não lança ninguém. Não joga, não, ele não joga, não. Não joga, de forma nenhuma. Primeiramente, seja batizado. Não é assim. Ele imerge, ele mergulha as pessoas. Apesar que tem uns por aí, né, de umas doutrinas meia louca que estão jogando as pessoas aí que tá batizando até com cuspe, né? Sim, qual versículo, pastor? Capítulo 12 de Lucas, né? Lucas 12, né? E o versículo... Peraí, vamos abrir aqui. Lucas... 12, o versículo 49 e 50. Né? 49, 50 e 53. Olha bem, olha o que Jesus diz aí. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 49 até o 53. Diz assim: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha se cumprir. Cuidai vós que vim trazer paz e a terra? Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra com a sua nora, e a nora com a sua sogra. Agora, observe bem, esse texto aí, esse fogo que Jesus está falando, é um fogo de condenação? Eu não vejo, pastor, de forma nenhuma. É que eu disse, eu vim lançar fogo na terra. O que seria este fogo de Jesus aí? Em relacionado àquilo que ele mesmo está proporcionando dizer, que quando ele lançasse fogo, estaria pai contra filho e filho contra pai. Este fogo aí eu caracterizo como a verdade de Deus introduzida naqueles que são salvos. Com certeza. Porque quando você aceita a verdade de Deus, logo aquele que realmente não tem ela vai entrar em choque com você. Né? Em choque com você. E quando olhamos esta verdade aí, como fogo, o fogo aí é relacionado à verdade. A verdade bibliológica, a verdade de Deus, a verdade no parâmetro divino. Né? Ele veio lançar essa verdade no coração das pessoas. Né? Ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, para haver a libertação dentro de uma casa, aquele que carrega a verdade vai trazer, né, intriga. Exatamente. Agora preste atenção, abra lá em João 16:13. Veja como que se chamaria o Espírito Santo quando ele viesse, o Consolador. Porque diz que Jesus, quando subisse, ele enviaria o outro Consolador. João 16:13. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade... Do Espírito de quê? Da verdade. Da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, vos anunciará e o que há de vir. Agora o capítulo 17 e 17 de João. 17 de João. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Exatamente. Justamente. E se o Espírito é chamado
Espírito da verdade. Quando João diz ali que Jesus, quando viesse, ele batizaria por meio de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É verdade. Né? Então Batizaria este na verdade. fogo não é apenas a ideia de dizer que é condenação. O fogo aqui está relacionado à verdade. Exatamente. Exatamente. Né? O fogo é a verdade. O fogo é verdade. Verdade. Né? Então, Isso... né? Pode falar. Então não podemos atribuir algo que realmente não conseguimos encontrar texto na Bíblia para dizer a ideia desse batismo com fogo em relação à condenação. Só pelo fato da palavra de... Do versículo anterior. Do versículo anterior, então a Bem. palavra que se diz batismo, mergulhar. Se eu digo que batismo é apenas mergulhar, eu estou acabando com toda a característica do batismo pela qual nós passamos. Mas isso aí é uma grande diferença, né? Que a palavra batismo tem o significado de mergulhar, mas é uma grande diferença entre ser lançado. Que toda vez que a gente vê na Bíblia que algo é lançado, é aquilo que não se quer mais, que igual desprezo. Igual João Batista falou, né? A árvore que não der fruto é cortada e é lançada no fogo. É lançada. Quer dizer, é aquilo que realmente é rejeitado. Na verdade, então vamos analisar o seguinte. Então, quer dizer, que ao passo que João estava chamando todo mundo ali, como muitos afirmam, né? De raça de víbora, né? Voltando lá, um pouco lá para nós entendermos. Então, quer dizer, todos nós então, fomos uma raça de víbora ali. Né? Fomos uma raça de víbora, então até hoje quem é batizado se torna uma raça de víbora se não analisar bem o texto Não, eu já cheguei a ouvir pessoas dizer que pessoas que estavam descendo nas águas e João chamando eles de raça de víbora. Não, de forma nenhuma. Então é uma coisa grosseira em relação a não analisar de fato o texto. Nesse texto do capítulo de Mateus eu vejo a seguinte coisa também na gramática, aquilo que chamamos de hiatos. O que é hiatos? Hiatos são intervalos, uma fenda que se tem. Certo. Então, você pode ver que quando fala da árvore, ali, a árvore, ela fala no versículo 10, mas no versículo 8 fala do fruto desta árvore. Verdade. Né? Verdade. O 8 já fala do fruto da árvore e no 10 fala da condenação desta árvore que não der fruto. Agora, observe bem. Lá no contexto do capítulo 3, do versículo 1, todo o contexto é de batismo. É de batismo, é verdade. E João liga a ideia da obra pela qual ele fala, dizendo, eu batizo com água, eu vos batizo com água, mas o que vai vir é mais poderoso do que eu, fará algo maior do que eu estou fazendo. O que eu uso para fazer é a água, mas o que ele vai usar é muito mais poderoso. Não é apenas a água, é o Espírito Santo e fogo. Fogo, é verdade. E fogo. Né? O que caracteriza a ideia de fogo é aquilo que podemos também entender no que foi lido em Lucas aí. O Espírito ele traz consigo elementos da verdade. Elementos da verdade. Agora, como entender a ideia aí? Porque quando Jesus disse que mandaria o outro Consolador, quando Jesus batiza, João batizava, né? João era o batizador. Exatamente. Agora, como é que Jesus batiza hoje aqui, sendo ele, vamos colocar, mas Jesus está à destra do Pai, e como é que ele batiza os seres humanos aqui? Se ele enviou, né? Se ele enviou o Consolador, né? Como é que ele batiza aqui? Aí, o Consolador, ele faz o papel daquilo que Jesus mandou que ele fizesse. Ele diz, quando ele viria, né? Quando ele viria, não faria nada de si mesmo. Exatamente. Faria tudo aquilo que foi ordenado por Jesus. Está aí no capítulo 16, né? Capítulo 16 de João, ou capítulo 15. Ele enviaria o outro Consolador, e esse Consolador faria tudo, né? Que foi ordenado que fosse feito. Exatamente. Então, logo, eu entendo assim, que esse batismo com o Espírito Santo, o batizador aí, é o Espírito Santo, só que quem toma o nome do batismo é o batismo de Jesus. É o batismo de Jesus, é verdade. Jesus batizará com quem? Quem é o batizador? Porque, vamos dizer assim, que Deus batizava as pessoas por intermédio de João, para o arrependimento. Jesus batiza as pessoas por intermédio do Espírito Santo com fogo. Verdade, Jesus é o batizador, né? Jesus é o batizador. É o batizador, Jesus, é verdade. Jesus é o batizador, mas por meio de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O Espírito Santo é este batizador. É o batizador, é verdade. Né?
É muito, muito, né? muito... É essa a ideia que eu entendo deste texto aí. Aí quando vejamos aí o versículo 12, leia o de capítulo 3, né? E aqui, para nós darmos uma pausa deste assunto, porque eu creio que é muito extenso, irmãos. Tem muita coisa para ser falada. Mas iremos continuar, hein? Continuar. Então vamos dar uma pausa até este assunto aqui. Vamos estar lendo aqui o último, o 3 e versículo 12. 3 e 12 de Mateus, não é isso? Isso. Vamos estar lendo aqui, mas lembrando vocês que continua o estudo aqui com o pastor Salatiel, né? Esse assunto não é algo que se encerra aqui, né? Que podemos dizer que estamos batendo martelo aqui e encerrou, não. Estamos em busca daquilo que é a verdade. Desde então conseguimos entender uma boa parte em meio à gramática, em meio ao contexto. Agora vamos entender melhor do que seria isto que alguém diz que é tanto relacionado à condenação. Né? Porque é assim, a única finalidade de nós estar gravando esse estudo e vídeo, né, que vamos ter mais estudo também com o pastor Salatiel, né, alguns temas polêmicos serão abordados, né, de trazermos a verdade, né, de esclarecer a verdade, embora que muitos tenham outros pontos de vista, né, pastor? Sim, com certeza. Não vamos convencer ninguém e a todos, né? Talvez. E é difícil porque alguém já tomou por parte de aceitação de que seja o batismo de condenação. Olha, são 70% que crê nisso. 70% dos teólogos, né, que crê nisso. Então uma ramificação pouca que não crê, né? Verdade. E deles tem até reformados que não crê que é condenação. Mas a maioria dos reformados acredita que é condenação. Mateus capítulo 3, versículo 12, né? Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Olha aí você entende que ele faz a separação do trigo, né? Mas a palha aí ele faz o quê? O quê? A palha queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Na verdade, quando a gente queima uma coisa que é para extinguir aquilo ali, né, pastor? Quando se queima... Então... Agora, a condenação eterna em relação a esse texto, porque o texto diz que em Apocalipse, que quem for lançado no lago de fogo e enxofre, ficarão pelo século dos séculos lá. Ou seja, para todo sempre, né? Para todo sempre, não vai acabar. Não é aniquilar por completo alguém lançando no lago de fogo. Não é aniquilar, é verdade. Né? Vai ficar para sempre aí. Pra sempre, então aí vejamos o quê? Que desde então, nesse texto aí do versículo 12, é a condenação. Do versículo 10 é a condenação. Agora, o que faz algum é ligar os 3 versículos aí. O 12, o 11 e ao 10. Tudo aqui é fogo, é um fogo só. Mas se você olhar, João está falando de um batismo. Agora, como entender batismo no versículo 10? Como entender batismo no versículo 12? É verdade. Não haveria um hiato aí dentro desses versículos? É verdade, com certeza. Uma fenda, ou seja, seria uma fenda dentro das frases, uma da outra, né? É verdade, porque assim, diálogo, ligaram, né? O versículo 10 ao versículo 12, né? E interpretaram o versículo 11 dessa maneira. Entendeu? É fogo da condenação. Então tudo é fogo de condenação. Então, irmãos, é muito complexo em dizer isso. Então, eu quero desde já aqui agradecer esse momento tão sublime, junto com o nosso querido irmão Maviael, e juntos nós estaremos nessa etapa para esse desafio tão polêmico que é textos sagrados, que realmente tem dado polêmica de anos, né? E eu quero deixar a minha participação aqui, quero que o Maviael fale alguma coisa. Então, agradecemos a todos, né? Acompanhem os estudos, né? Que vai ter uma série, não temos um determinado tempo que vamos gravar vídeo, mas assim que pudermos estaremos lançando outros vídeos no canal com outros assuntos também, né? E na medida do possível estaremos sempre postando esses vídeos, né? E esperamos a sua opinião, né? Dê a sua opinião, né? O seu comentário a respeito, porque nós estamos numa democracia, né? Então cada um tem uma opinião, cada um tem uma pergunta a respeito de alguma coisa e estamos aqui para isso, né, pastor? Com certeza. Que Deus em Cristo abençoe a todos, né? E fique na paz do Senhor Jesus Cristo.